Então, passa a surgir os novos movimentos sociais. As diversas mudanças sociais e econômicas e culturais que ocorreram principalmente nas sociedades mais industrializadas a partir da década de 60, podem-se dizer que resultaram na organização de movimentos sociais de um novo tipo, que, apesar de também serem surgido como reação às opressões e às contradições existentes, não tinham como um projeto político principal a destruição das relações de produções capitalistas. E então a construção de uma sociedade alternativa. Essas novas organizações que emergiram na sociedade ficaram conhecidas nos estudos sociológicos como novos movimentos sociais. Em oposição a essa ideia, o sindicalismo e as associações camponesas tradicionais, caracterizadas pela luta classista ou luta de classe, passaram a ser rotuladas como representantes dos velhos movimentos sociais. Então, quando nos referimos a velhos movimentos sociais, definindo-os como classistas, não podemos ignorar que diversos movimentos que ocorreram neste período, mesmo quem pudesse se entendido como partes integrantes e ativa dessas lutas de classes, tinham como objetivo organizar uma revolução socialista. Este, então, é o caso dos movimentos citados anteriormente que ocorreram no Brasil da República Velha. Então, os novos movimentos sociais, entretanto, são conhecidos como os diferenciados, não como em termos de projeto de sociedade, mas como segundo seus estudiosos, na forma de se fazer política. Então, uma das sociólogas que dedicou ao estudo dos novos movimentos sociais, que podemos citar, é a Ana Maria Doimon, que traduz uma ótica dos movimentos sociais na sua obra A Vez e a Voz do Popular, Movimentos Sociais e Participação Política no Brasil pós-70. Ela diz que no seu estudo há uma análise sobre o movimento contra o desemprego e os movimentos da saúde, do transporte coletivo, de moradia e do custo de vida. Ela afirma que todos esses elementos apresentam uma postura ética e política comum, e sendo compostos por sujeitos coletivos, autônomos e independentes, e que não se deixam cooptar ou manipular na sua luta por democracia e pela construção de políticas alternativas que defendiam os direitos humanos. Um exemplo disso é um documentário que vocês encontram ele de forma integralmente no YouTube, tá aí abaixo o seu o seu link, mas vamos pegar uma parte dele, né, que é um documentário Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que fala sobre uma questão de uma greve, da greve, e que diz o seguinte: os interesses de um grupo de empresários e os interesses de pessoas que estão desenvolvendo o seu trabalho. Vamos ver um trecho para podermos compreendermos um pouco melhor a respeito.
Então, essa ideia listada por Doimo, né, a Ana Maria Doimo, se repete em maior parte dos movimentos sociais que surgem no apagar das luzes da ditadura civil-militar em 64, sobretudo a partir da crise econômica que o capitalismo vivia naquele momento, que atingiu com a força no país nos anos 70, no final dos anos 70, provocando então um aumento desenfreado do custo de vida, inflação descontrolada e um salariamento muito baixo. Então, foi nessa época que ressurgiu com força o movimento sindical brasileiro, conforme vimos neste vídeo, em destaque para os metalúrgicos, das montadoras e autopeças da região do Grande ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Diadema, que foi um dos berços políticos do Partido dos Trabalhadores, o PT, e de onde surgiu com grande liderança o Luiz Inácio Lula da Silva, que serviria depois como presidente eleito, governando entre 2003 e 2010. As condições sociais, políticas e econômicas e os contextos em que surgiu o movimento sindical do ABCD foram captadas por precisão por um outro estudioso chamado e sociólogo, né, Eder Sader, e que ele dizia que as questões mais importantes do movimento sindical operário, elas se articulavam em movimentos eclesiais de base, né? Sobretudo da igreja sobretudo não, o movimento eclesiais de base da igreja católica, influenciados pela chamada teologia da libertação e as práticas e dinâmicas orientadas da pedagogia do oprimido formulada por Paulo Freire. Teologia da libertação era uma nova forma de dizer à sociedade e à igreja de se dizer que o ser humano deveria ser emancipado e não ser oprimido por questões oprimido pelos dogmas da igreja, mas deveriam ser optados, sobretudo porque Cristo foi um carpinteiro e ele lutou pela emancipação das pessoas e pelo perdão das pessoas. Então a gente deveria, então seria essa teologia da libertação. Então, e aqui no Brasil, como né, o seu principal ícone é o Boff, Leonardo Boff, e a pedagogia do oprimido, como na parte educacional, Paulo Freire.